sempre há esperança. 97% das causas de suicídio hoje estão ligadas a uma doença mental. Então, se nós tratarmos, né, essas pessoas, nós vamos também reduzir o número de suicídios, né? Então, a esperança é o tratamento, né? Então, às vezes, o tratamento pode ser por um remédio, pode ser por uma terapia, pode ser por um acolhimento, né? Então, assim, é um acolhimento, uma atividade física, né, uma mudança de hábito. Porque isso, né, a esperança, então, ela depende de mim, como profissional, depende do paciente, como responsável, né, pela qualidade de vida dele, depende da família, né, de saber abordar, de saber abraçar essa pessoa, entender o sofrimento dela, entender que a doença é real, né? Então, a esperança, né, ela tem que partir de todos. Tem que entender que a doença, ela é real, né? Eu vou repetir isso sempre porque é o grande estigma que nós temos, né? Então, esse estigma em relação à doença mental tem que deixar de existir. Porque se a gente tratar esses 97% aí, né, essa taxa altíssima, muito maior do que muitas guerras, né, que acontecem no nosso dia a dia, vai reduzir. Então, depende de nós. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do WE Podcast. O podcast do Gestão de Liderança. Hoje, seguindo os nossos episódios sobre o Setembro Amarelo, falaremos sobre a desesperança. Né? E como um grande prazer que a gente está recebendo aqui, Christian, psiquiatra, com toda a sua bagagem de experiência, com tantos anos de trabalho dentro da saúde mental, né, Christian? Então, é um privilégio poder estar te recebendo aqui. A gente agradece pelo prestígio também de você estar, de aceitar o convite, colaborando conosco. E a gente gostaria de que você se apresentasse, trouxesse um pouco do seu currículo, para a gente estar conversando aqui sobre todos esses fatores que a gente quer trazer à luz da consciência das pessoas nesse mês de prevenção ao suicídio. Eu que agradeço o convite, né? É uma honra estar aqui, né? A gente conversou aqui nos bastidores anteriormente, né? Sobre o que é o podcast, como ele é importante para poder dar as informações para a sociedade, né? Então, né, como o Gustavo já me apresentou aí, eu sou psiquiatra, né? Antes de fazer psiquiatria, eu fiz farmácia, fiz bioquímica, depois fui para a área de saúde pública, fui para medicina e depois especialização em psiquiatria. Hoje eu coordeno o internato de saúde mental da Faculdade de Dinâmica, né, Medicina, Ponte Nova, além de trabalhar no Hospital Arnaldo Gavazza, né, como psiquiatra da unidade, né, do corpo clínico, e também, né, lecionando, né, e consultório também em Ponte Nova. Muito bom, Christian. Muito obrigado. É um prazer ter você aqui conosco, compartilhando um pouco do seu conhecimento com a nossa audiência. Com certeza. Então, eu acredito que todo mundo se enriquece com isso, né? Com certeza. Então, para a gente começar, né, vamos caracterizar a base, o que é a desesperança. Bom, desesperança é um termo muito amplo, né? Sim. A gente não vai conseguir defini-la como uma frase, né? A gente define muito mais com exemplos, né? A desesperança é aquela situação não só do paciente, não só daquela pessoa, mas também da família, né? A desesperança, ela traz, né, um sofrimento muito grande, porque quem a sofre acredita que não há mais caminhos, né? Acredita que a vida deixa de ter sentido, né? Que tudo que se faz é de forma errada, que as coisas vão sempre ter uma nuvem negra, né? Eu costumo dizer para as pessoas que a desesperança é aquela nuvem negra que a gente vê no desenho, onde a pessoa vai, a nuvem negra vai sobre ela, naquela nuvem de chuva, né? Ela não vê o arco-íris, ela não tem a luz mais. Então, a desesperança é um sentimento que na parte neuroquímica, né, há uma alteração toda orgânica, né, estrutural, inclusive, no cérebro, que faz com que as pessoas entendam que a vida, né, pelo menos eles percebem, a percepção sobre a vida é diferente, é errônea, né? Ela acredita que, às vezes, né, o morrer é o caminho, mas a gente está aqui para poder trabalhar o inverso, né? Mostrar que a desesperança é um sentimento, né, que as pessoas não é daquela forma, ela está daquela forma e ela tem que ser passageira. Muito bom, muito bom. E vamos estender a você também, doutor Gustavo, o que é a desesperança? A desesperança, como o Christian muito bem colocou, é muito ligada
uma dificuldade de se conceituar pela complexidade que a palavra traz. Ela é um conceito que tão amplo na parte de questão de perspectiva e possibilidade. As pessoas elas perdem a capacidade de ver a solução, de ver os objetivos, as metas, as motivações como uma possibilidade. E porque em algum momento elas viram isso como expectativa. Só que quando você está exposto a uma situação onde existe uma possibilidade de que algo aconteça, quando aquilo não acontece, aquilo não deixa de ser uma possibilidade. E aquilo pode acontecer em um outro momento. Porém, quando as pessoas veem isso com expectativa e aquela expectativa ela não é atendida, é onde a pessoa se frustra. E diante dessa frustração, isso muitas vezes é o que tira a pessoa a perspectiva de um futuro. Ela passa a acreditar que aquele momento define o resto da sua vida. E durante aquele momento de desesperança, num futuro que poderia eventualmente ser melhor, elas acabam vendo de uma forma disfuncional que a morte é uma provável ou uma possível solução. Então, é nossa função também, como o Christian muito bem colocou, trazer à luz a consciência dessas pessoas que, na verdade, elas não estão conseguindo ver no amplo espectro. O que o Christian colocou como uma nuvem, e eu achei muito interessante, porque é muita descrição que a gente vê, principalmente nos desenhos animados, né? Principalmente da nossa época aí, pegando o final dos anos 90, né? Eu vejo tanto a desesperança como uma lente em preto e branco que as pessoas colocam diante dos seus olhos. E aí elas perdem a capacidade de ver a cor do mundo. E aí elas perdem a crença no próprio mundo e de que as coisas vão melhorar. E é nesse momento que ela perde a esperança, sendo esse um dos principais causas, né? Uma dos principais dentro dos 4Ds da nossa proposta que levam a pessoa a cometer o suicídio. Muito bom, muito bom. E assim, igual você comentou agora, dentro dos 4Ds do suicídio, e como vocês dois colocaram, e aí eu vou estender a vocês dois, a dificuldade de conceituar como que a gente difere. Então, por exemplo, nós já tratamos aqui sobre o desespero. Então, como que a gente consegue fazer essa diferenciação entre o desespero e a desesperança? Bom, ambos, né? Não é à toa que são os 4Ds, né? Aham. Eles estão interligados, né? Sim. O desespero, ele vem muitas vezes com uma forma de um sofrimento também, né? Um sofrimento de alguém que já tentou, muitas vezes. A pessoa já tentou, a família já tentou, né? E ele começa a acreditar que não tem mais saída para aquilo. Né? Então ele começa a acreditar realmente, né? Como o Gustavo comentou, ele começa a acreditar que aquela lente que foi colocada ali é real, né? Então ela começa a entrar numa motivação negativa, né? Então ela começa a criar situações para o dia a dia que ela não consegue mais controlar, né? Então ela começa a palavra desespero, né? Porque ela fala, poxa, já tentei de tudo. Né? Já tentei de tudo, já busquei outras formas, né? Nós vamos falar sobre aqui questões de dependência, questões, né, do dia a dia, as doenças mentais de uma forma geral. Então essa pessoa ela começa a entrar em situações físicas, inclusive, né? Sintomas físicos, né? Pelo aquele desespero, né? A gente, né? Eu comentei a questão do hospital, as pessoas chegam porque eu tenho um desespero fisiológico, né? Que é natural, né? Quando você passa por uma situação de um falecimento súbito de alguém, alguma coisa, alguma notícia que acontece subitamente. Então, assim, é uma coisa que é transitória e é o desespero da doença mental, onde a pessoa ela entra num ciclo que ela não consegue mais deixar de pensar naquilo. Então, o desespero começa a ter sintomas físicos, né, de onde vão trazer depressão, ansiedade, né? E a desesperança, como a gente dito anteriormente, ela vai estar interligada é como se fosse um passo à frente do desespero, né? Ela é uma evolução, né? Não necessariamente em tempos diferentes, né? Elas podem caminhar juntos, né? Então ela começa a perceber que não tem mais o que fazer, né? Então não que isso seja a realidade. Sim. A percepção que ela tem, né, daquele momento é que talvez se matar, né, o suicídio seria o caminho, né? Ela entra num quadro de desespero e muitas vezes esse quadro de desespero pode ser um impulso, né? Pode ser um caso impulsivo, né? Que é onde a gente, infelizmente, muitas vezes você não tem tempo nem de atuar, né, sobre aquele quadro ali, né? Então, o desespero leva
ao impulso. Sim. Eu vejo isso muito bem, igual o Christian falou, as coisas elas estão muito interligadas, né? Eu vejo que diante de um processo de desesperança, a pessoa pode cometer um ato de desespero e, portanto, perder a própria vida diante de uma tentativa ou de uma conclusão de um suicídio. E eu colocaria isso de uma forma como se fosse o desespero um quadro agudo e a desesperança um quadro crônico. O que é isso? A desesperança, ela vem de vários processos que aconteceram anteriormente, que antecedem aquele momento atual. E o desespero, ele é mais agudo. Ele acontece mediante ou relativo ou reativo a algo. Né? Então, muitas vezes, o próprio quadro crônico da desesperança chega a um momento tão angustiante que, num momento de desespero, a pessoa comete o suicídio. Ou, diante daquela imensidão da própria conquista, ela não consegue reconhecer as próprias evoluções e aí ela perde a esperança em si. E aí também existe toda uma programação. A gente sabe que o suicida, ele muitas vezes, dentro do tabu, existe um tabu social que coloca que o suicida, ele não avisa. Ele simplesmente morre. O que é uma falácia, né? Muitos dos suicidas, eles te avisam. Eles não só te avisam, como, claro que também depende um pouco da abordagem, do tato, não só médico, mas humano, de querer saber mais. E aí você perguntar para a pessoa, porque aquele suicida que está decidido a cometer o suicídio, ele tem todo o processo já arquitetado na sua cabeça, diante de um quadro de desesperança. E, eventualmente, talvez um pouco mais fácil da gente abordar, justamente por ser um quadro arrastado e a gente ter tempo de intervir nesse processo. Diferente um pouco do desespero. O desespero sendo quadro agudo, reativo a algo, eventualmente essa pessoa ela não tem tempo de chegar ao consultório psiquiatra. Então, ela acaba perdendo a vida naquele momento, agindo por um impulso, como o Christian falou. Gustavo, né, eu tive um exemplo na quinta-feira, né, de uma paciente, já minha paciente já há um tempo, 18 anos, e ela está num quadro já de desesperança em relação à melhora do quadro, ela tem um transtorno de personalidade aliado a um quadro de depressão de longa data, né, que está muito vinculado, inclusive, à personalidade dela. E após um problema familiar, né, uma discussão familiar, ela tomou vários medicamentos, né? E graças a Deus foi uma quantidade pequena. Eu conversei com ela, por que você não tomou mais? Né? Falei, não, eu não queria morrer, né? Hoje eu encontrei com o pai dela, né? Eu chamei o pai dela para conversar e expliquei isso para ele, né? Falei, bom, ela não quis morrer, ela não quer morrer. Ela fez isso para mostrar para vocês que ela está sofrendo, né? Foi um sinal de alerta. Pedindo ajuda, né? Foi complementando o que você falou, justamente isso. Então, são os sinais, né? Já é um sinal já de maior gravidade, né? Porque isso aí entra como uma tentativa, né? Mas foi num momento de desespero, né? Num quadro de discussão, né? Pela própria personalidade dela, que a gente, né, tem aqueles quadros que a possibilidade de suicídio é maior, né? E ela, né, graças a Deus, ela foi contemplada, né? Deus pôs a mão dela ali, a quantidade de medicamentos não foi suficiente, mas ela mesma tinha essa noção de que ela não queria morrer naquele momento. Talvez ela até pesquisou, assim, foi buscar saber a quantidade que ela poderia... Pegou a cartela, não tomou a cartela, tomou alguns da cartela, né? Então, era assim, mais pelo fato, gente, eu tô aqui, tô precisando de ajuda. Justamente. Você tocou num ponto interessante da gente mencionar, e aí você trouxe como um sinal mais gravoso já essa parte da tomada da medicação. Mas quais são os outros sinais que as pessoas podem ficar atentas e principalmente a família, né? Porque a família é muito importante, igual você falou. A família, nesse ponto, ela não ajudou, porque teve a discussão, envolveu a família, mas eu acho muito importante que a família tenha essa ciência dos sinais que precisam levar aquela pessoa em busca de ajuda. A doença mental, de uma forma geral, já é um fator de risco muito grande, então é observação mesmo, né? A doença mental, ela dá sinais, ela não é dificilmente ela é aguda, né? Ela vem aparecendo, aquelas pessoas, você vai observar, tipo, uma separação, como que o homem ou a mulher vão se adaptar, né, a ficar sozinho.
a questão da morte de um parente muito próximo, né? Tudo isso vai mexendo com a família. Então, as pessoas, tem que observar essas pessoas, então elas têm uma chance maior de adoecimento, né? No dia a dia, no trabalho, né? As pessoas se isolam mais, deixam de sair. Eu sei que é complicado, tem pessoas que realmente são mais fechadas, né? Mas aquelas pessoas que conversam mais, de repente elas começam a não querer conversar, elas começam a se isolar, começam a falar frases, né? Que a vida está muito chata, que a vida não vale mais a pena. São sinais assim, sutis, mas que uma pessoa próxima, um amigo, um familiar, consegue entender. Né? Um adolescente, infelizmente, o suicídio adolescente tem aumentado. Né? Então, observar a mudança de comportamento desse adolescente, um isolamento, irritabilidade, muitas vezes também, né? Dependendo da idade, isso aí. E tentativas prévias, né? Então, aquela pessoa que já tentou anteriormente, é muito comum a pessoa falar assim, se eu quisesse morrer, tinha morrido daquela vez. Né? Isso não é verdade. Né? Como um exemplo que eu dei anteriormente, aquilo ali foi um pedido de ajuda. Né? Então, assim, poxa, eu tô mostrando, eu tô sofrendo. Né? Igual no exemplo que você colocou, ela sabia que aquela quantidade ela não ia conseguir Sim. executar, mas talvez uma pessoa não saiba a quantidade. Mas a impulsividade dela também não permitiu com que ela mensurasse os danos, que mesmo que ela não morresse, não é garantia de que não haveria danos, Justamente. né? Então é importante a gente levar em consideração, lá não queria morrer, ela só queria causar um impacto. Quem ressentiu de fato o impacto de tudo isso foi ela. Às vezes até o trauma da própria tentativa de ir ao pronto-socorro, o risco de uma lavagem, que é algo, de certa forma, extremamente desconfortável, né? Pode gerar um trauma ali para a própria pessoa, para a própria família. Eu acho muito interessante isso, tanto que você falou quadro de personalidade associado principalmente ao suicídio, a gente pensa logo do borderline. Sim. Né? E aí, quando a gente pensa no borderline nessa questão, eu gosto muito de orientar até os psicólogos, a equipe que trabalha junto comigo, eles são acostumados, eu sempre mando dentro do meu encaminhamento para terapia, eu coloco o tipo de solicitação de terapia específica que eu gosto que eles façam. E para esses pacientes eu gosto muito da terapia comportamental dialética. Eu deixo isso bem descrito, porque o que é dialética dentro da filosofia grega? A dialética, na verdade, é todo aquele processo de tese, antítese, síntese. Né? E aí, para a gente entender como que forma isso, por exemplo, o que é a tese? Ela não aguenta mais sofrer e ela deseja uma vida melhor. O que é a antítese? A fuga que ela descobre para ter uma vida melhor é a morte. Então, nesse processo, existe uma incongruência, tanto de ambivalência, no sentido da a pessoa, ela ao mesmo tempo almeja uma vida melhor longe do sofrimento, e, portanto, ela enxerga a morte como uma solução, né? E isso é muito mais frequente do que a gente imagina, né? Eu gosto de perguntar sempre para os meus pacientes, durante esse período de morte, você já se pensou como que é, talvez, o outro lado, caso exista? E caso exista o outro lado, você já levou em consideração que só morre uma vez? E se o sofrimento lá, ele for pior do que aqui? A dúvida é maior da certeza de que você deseja a morte. E isso, claro, com pacientes neuróticos que têm essa capacidade de fazer essa autorreflexão. A gente precisa ter muito cuidado, igual a gente está falando do borderline, principalmente quando a gente pega pacientes psicóticos, que são pacientes que eles têm um prejuízo grave da crítica. E aí, esse não é o paciente que a gente tem que fazer pensar. Né? Esse é o paciente que a gente tem que fazer uma abordagem hospitalar. Intervir, né? Exatamente. Um paciente, tanto neurótico quanto psicótico, eles são passíveis de internação mediante uma ideação suicida ou uma tentativa, né? É importante, isso é uma emergência psiquiátrica, é critério básico de internação. E como o Christian colocou, um dos fatores de risco é exatamente a adolescência. É uma fase onde o lobo pré-frontal, ele ainda não está muito bem desenvolvido, e, portanto, ele não possui das capacidades inibitórias adequadas. Então, a pessoa ela está muito mais suscetível à impulsividade, que é justamente o que o Christian colocou, que eventualmente levou a paciente nesse momento de fragilidade. Então, é importante a gente estar levando isso em consideração, não só em questão aos pensamentos suicidas, né, Christian? Mas a gente sabe que os pacientes bipolares, eles também estão mais suscetíveis ao uso de substância, não é isso? Sim, né? Os pacientes bipolares, os pacientes esquizofrênicos, né?
eles têm uma tendência, né? Não vou entrar no detalhe da parte neurobiológica, né? Mas assim, eles têm uma tendência muito grande à dependência química, né? A gente tem aí, no esquizofrênico, chega a 80% de alguma dependência, né? Tabaco, álcool, drogas, né? Então, às vezes, as pessoas julgam, né? É, o paciente fala, está falando sozinho porque ele é dependente químico. Muitas vezes a doença veio primeiro, né? O transtorno veio primeiro e por motivos aí relacionados a alterações mesmo do cérebro, ele tem uma tendência maior à dependência, de uma forma geral. E o transtorno, né, no caso bipolar, né, o transtorno afetivo bipolar, ele é outro paciente também que tem uma tendência muito grande a ter a dependência química, né, esse transtorno por uso de substâncias. Bipolar, né, diferente do que as pessoas muitas vezes, né, relatam, acham que acordei de manhã animado, à tarde eu estou desanimado, estou triste, eu estou feliz, né? O bipolar é uma doença grave, né? É uma doença com uma alternância aí de humor que dura alguns dias, né, semanas, na verdade, até meses. Humor, ou eu muito exaltado, muito eufórico, a pessoa fica muito agitada, né? É um transtorno complicado, muitas vezes passivo de internação, né? Porque a crítica, ela deixa de existir em muitas situações, então ela começa a ter comportamento de risco, né? Em relação a compras, em relação a comportamento sexual, a comportamento de risco, né? Então, o uso de substâncias, né, é onde acaba acontecendo o maior problema que a gente tem no dia a dia. Porque ele se envolve, né, em situações, né, com bebida alcoólica, com drogas de uma forma geral. E a dependência, né, muitas vezes, ela começa na fase de euforia desse paciente, né? E quando ele retorna para o quadro estabilizado, a dependência continua, né? A doença, ela permanece, né? Ela melhorou no quadro da bipolaridade, né? E ela continua dependente. E depois vai vir um novo quadro bipolar e essa dependência só vai piorando, né? E, novamente, transtorno bipolar hoje, ele é a segunda causa de morte hoje dentro dos transtornos mentais. O transtorno por uso de substâncias é a quarta causa. Então, se você tem a pessoa com essas duas doenças, né, essa comorbidade, nós estamos aumentando muito a chance, né, desse paciente vir a suicidar. Porque o próprio transtorno já reduz a crítica. O uso de substâncias reduz a crítica, então nós estamos falando de uma pessoa que o córtex dela está inibido, né? Então, o controle inibitório não existe. Então, aquela primeira situação que ele tiver ali, né, uma situação de estresse mais agudo ali, ele pode simplesmente achar que a morte é o melhor caminho. E faz, infelizmente faz, né? Então, nesse percentual que nós temos de suicídio no Brasil hoje, colocando aí 12 mil por ano aí, nós estamos falando que boa parte deles são pacientes bipolares ou pacientes com uso de substâncias que, se estiverem estabilizados, a gente reduziria muito esse número de mortes hoje por suicídio. Com certeza. Nós temos 38 por dia. E aí, então, o bipolar que usa, ele tem, assim, o triplo de chance e a maior porcentagem de suicídio aí dentro desses 12 mil por ano. Ele perde para depressão, né? Mas são transtornos do humor, né? Depressão e transtorno bipolar são transtornos do humor. Ele perde para depressão hoje, mas assim, percentualmente, acredito eu que seja, né, o nosso, talvez junto com o borderline, percentualmente, provavelmente deve ser o que nós temos mais casos hoje de suicídio. Sim, é um transtorno de desregulação. Primeiro ponto que é interessante trazer o quadro de humor, porque diferente do que as pessoas pensam, e como o Christian muito bem colocou, o humor, ele dura semanas ou meses, né? E a emoção, ela dura minutos e horas. Então, existe uma diferença entre emoção e humor. E o transtorno bipolar do humor é onde as pessoas vão nos dois picos, no pico da depressão e no pico da euforia. Bem como o que o bipolar, o que o borderline, o que o suicida naquele momento de desespero, o que eles têm em comum? A impulsividade.
Tanto que se a gente parar para olhar, existe uma correlação muito grande entre o TDAH e o transtorno de personalidade borderline, né? Principalmente porque os dois pontos principais do TDAH, diferente do que as pessoas pensam, que é hiperatividade ou desatenção, na verdade são deficiência de função executiva e impulsividade, né? É característico, porém, o quadro reativo do TDAH, ele não dura dias e semanas, né? Ele tem explosões reativas ao que está acontecendo no momento. Então, é assim que você difere um pouco do quadro do TDAH para um quadro bipolar. E dentro de um quadro de transtorno de personalidade, uma pessoa com transtorno de personalidade, isso não faz com que ela não possa ter nenhum outro tipo de doença comórbida. Ou seja, ele pode ter um transtorno de personalidade associado a um quadro depressivo, associado a um quadro bipolar, porque o que é a personalidade? A personalidade é uma dualidade. A personalidade é o temperamento, ele é inato, você já nasce com ele, e ele é o caráter. O caráter a gente desenvolve ao longo da vida. Então, esse que é o processo que a gente fala de maturidade. É o tempo que o nosso cérebro demora para desenvolver as capacidades inibitórias e reconhecer as recompensas de longo prazo. Esse seria o ponto da maturidade, organizando isso por função executiva. E pessoas que têm esse prejuízo nessa área, ou um prejuízo límbico, como é o quadro bipolar, eles são pacientes mais predispostos a impulsos. E naqueles momentos, igual o Christian colocou, quando é potencializado o transtorno de base por uso de substância, não precisa nem necessariamente ser substância. A gente sabe que, eventualmente, alguns depressivos um pouco mais graves que chegam ao consultório, a gente tem que ter cuidado para começar a medicação. Porque naquele momento inicial, aquele paciente está simplesmente apático. Ele está avólico, hipobúlico, anedônico, ele não tem energia. Então, por mais que ele queira morrer, naquele momento ele não consegue nem pensar nisso, de tão para baixo que ele tá. E quando você começa um antidepressivo, no primeiro momento, antes dele ter a melhora do quadro de humor, ele tem uma melhora do quadro de energia. E é nesse momento que acontece o efeito paradoxal do antidepressivo. Naquele momento ele piora antes de melhorar. E é muito importante a rede de apoio nesse momento, porque é com a família que você vai conversar, esteja próximo, durante esse período é um período de vulnerabilidade, a pessoa está exposta a algumas situações onde ela pode se colocar em uma situação de risco ou colocar alguém numa situação de risco. Então vamos acompanhar até que muitas vezes, sendo um quadro bipolar, essa pessoa, se você começa um inibidor seletivo para ela, uma fluoxetina, uma sertralina, medicações de certa forma comuns da gente ver sendo prescritas, esse paciente ele pode ter uma virada maníaca. E nesse momento de mania, ele ter esse prejuízo da crítica, e aí tudo pode acontecer, né? E nem a própria pessoa tem esse controle justamente por uma perda dessa capacidade inibitória. Então é muito importante a gente levar em consideração que quando a gente fala de transtorno por uso de substância, nem sempre é somente aquela substância que o traficante vende, né? Muitas vezes pode ser uma substância que é encontrada na farmácia. Eu tenho pacientes com dependências de bupropiona, eu tenho pacientes com dependências de Venvance, de metilfenidato, de principalmente benzodiazepínicos, né? O Rivotril da vida, um alprazolam, um Zolpidem. Então, assim, é muito mais comum do que a gente imagina e muito mais amplo do que aquela caixa. Porque quando a gente fala para transtorno de uso de substância, as pessoas pensam em cocaína, maconha, crack, né? E não necessariamente são apenas essas substâncias que a gente tem que Tem estar mais atento. alguma substância que é natural, que é hábito das pessoas a estar usando no dia a dia e você enxerga como um perigo nesse momento? Sim, principalmente por ser uma das principais causas de cefaleia, de dor de cabeça, uma das principais causas de ansiedade, crises de pânico e uma das principais causas de insônia, por exemplo, o uso abusivo do café. Que é uma coisa extremamente comum, principalmente para nós mineiros, né? As pessoas aí tomam café na primeira pessoa que encontra no corredor, fala, vamos tomar um cafezinho, né? E esse cafezinho Tudo é inocente, motivo pra um café. eles podem trazer um prejuízo aí. Bem como o açúcar, né, Christian? São os excessos, né? Então- Até a água em excesso é prejudicial, Sim. né? A própria água em excesso pode trazer um distúrbio hidroeletrolítico, né? O café, né? Ele tem cafeína, né? Então ele é um psicoestimulante natural, né? Então, dependendo da proporção que a pessoa ingere, ela vai ter um quadro de uma ansiedade, de insônia, né? Como o Gustavo colocou. Alterações mesmo, né? Você vê gastrite, mas assim, a parte mental,
É muito comum, você vai conversar com um paciente, ou até com pessoas próximas mesmo, né? A gente vai conversando, fala, não, estou muito ansiosa, tal, tal. Você vai ver, não, mas toma quanto de café por dia? Ah, uma garrafa, 2 garrafas, né? Hoje, né, devido aí comparações, né, internet, as pessoas também têm usado muita substância para fazer atividade física, né? Então as pessoas hoje estão buscando aí suplementos, que muitas vezes, né, não tem nenhum registro, ou mesmo alguns com registro também, que você, né, que você não tem certeza se aquele não foi adulterado, termogênicos. Termogênico é cafeína. Não tem suplemento que emagrece, é cafeína pura. Exatamente. As pessoas têm essa falsa ideia, né? Que eu vou tomar um termogênico, vou andar 15 minutos de esteira. E vou suar, Isso. toma uma xicrinha de café antes do seu treino que vai ser muito melhor. Pois vai é, gastar mas as menos pessoas usam como se aquilo ali, né? Eu costumo brincar, Gustavo também deve falar a mesma coisa para, né, para os alunos e para os pacientes, que hoje as pessoas querem um medicamento para acordar, um medicamento para aumentar o apetite ou para tirar o apetite, né? Um medicamento para ir para academia e depois um medicamento para dormir. Então ele quer uma coisa para estimular para ir para academia 9 horas da noite e já quer um para dormir às 11, né? Sim. Então o cérebro, ele precisa de tempo, né? Ele tem os relógios, os próprios relógios biológicos. Quando você começa a mexer nisso, né, vai trazer prejuízo, né? Não tem como a pessoa que faça uso dessas substâncias que ela não tenha alguma alteração, ou na insônia, ou na ansiedade, ou no próprio questão orgânica, né? A alteração da pressão arterial, alteração renal, vai trazer prejuízo, né? Alteração hepática. Isso é uma coisa assim, nosso corpo, nosso cérebro, ele já tem seus horários, como eu falei, né? Então ele tem de manhã ele libera cortisol, à noite ele libera melatonina. Quando você começa a fazer uso dessas substâncias, não tem como ficar tudo certinho. Vai alterar alguma coisa. Então, isso vai repercutir onde? Nas doenças mentais, principalmente, né? E vem a dependência. Por quê? Né? Hoje você tem as dependências aí, só acrescentando. Até a dependência de tutela hoje, né? Ela pode trazer muito prejuízo. Sim. Né? Não só em relação à questão de comparação, a questão de você se fechar num mundo à parte. Né? A pornografia, eu vi um vídeo hoje do Gustavo Tubarão, um influencer muito famoso, e ele deu o depoimento dele, que ele passou mais de anos viciado em pornografia e estava fazendo um tratamento. Então a gente vê que tudo isso tem muita influência, né? E acaba que essas coisas do dia a dia, por exemplo, café, eles acabam virando um hábito para as pessoas. E aí a gente vê que o vício e o hábito estão ali diariamente andando juntos, certo? Como que você vê isso, essa situação do vício, do hábito, como que ocorre Tem dentro uma do questão cérebro? genética, Sim. né? Muitas pessoas já têm, né, uma tendência genética realmente. Então, filhos, né, de pessoas com uma dependência química, né, pode ser que eles tenham uma questão genética que deixa mais propenso a ter também uma dependência, né, de uma forma geral. Então a genética está influenciada nisso aí. E outra questão é o seguinte: nós temos nosso cérebro, ele é receptivo, né? Então assim, ele é cheio de proteínas, chamadas receptores, que recebem todos os estímulos do dia a dia. Então, quando você toma um café, você tem um receptor lá para receber essa cafeína. Quando você está fumando, você tem um receptor lá para nicotina. Só que quando você começa a fazer isso, né, é um hábito, uma coisa assim, toma um cafezinho por dia, tudo bem. Você só estimulou aquele seu receptor uma vez, 2 vezes por dia. Quando você começa a estimulá-lo mais vezes por dia, isso deixa de ser um estímulo e passa a ser uma agressão, né? Então, essa agressão, ele tem que trabalhar, o cérebro começa a trabalhar como uma defesa. Então, ele começa a produzir substâncias, né, aumentar mais receptores. Isso é o que a gente chama de tolerância. Então a pessoa passa a ter necessidade de fazer um consumo maior. Então aquele cafezinho que deixava a pessoa acordada ali para ler, já não é mais o suficiente. Passa a ser 3, 5 cafezinhos, né? Daí vai passando para quê? Para dependência, né? Aí começa a trazer os prejuízos, porque a pessoa ela deixa de fazer outras atividades, né? Ela começa, no caso do café, na cafeína na forma geral, ela acha que ela só consegue ler, ela acha que só consegue estudar, fazer uma atividade se ela tomar o café, né? Só que ela começa a fazer uso abusivo,
Um né? condicionante, né? É condicionante, justamente. Né? E eu acho muito interessante dentro desse processo que a gente sempre fala que existem duas formas de dependência, né? O vício químico e o vício de hábito. O vício químico muitas vezes é muito bem como isso que o Christian colocou, né? Porém, o vício de hábito, ele de certa forma, ele altera a neuroquímica. Então, é como se o cérebro ele aprendesse a fazer de forma automatizada algumas atividades que você repete todos os dias, como por exemplo, dirigir. Muitas vezes as pessoas estão dirigindo, naquele momento que está dirigindo, está fazendo uma terapia, há uma autoterapia ali naquele momento, ou tá conversando com quem tá do lado, ou tá ouvindo uma música, ou tá conversando no telefone e tá dirigindo, porque são áreas diferentes do cérebro que controlam esses processos. Bem como o fumante, que antes que ele percebesse ao acordar, o cigarro já tá na mão dele. O primeiro cigarro do dia ele nem levantou ainda. E isso ele não faz de uma forma consciente, ele faz isso de uma forma compulsiva. E a mesma coisa acontece com o vício em pornografia, a mesma coisa acontece com o que está deixando várias casas de aposta ricas no Brasil hoje, é justamente o jogo patológico. É esse estímulo, essa busca intensa por aquela dopamina que não chega nunca. Então, é o fato de criar expectativa. E aí vai gerando expectativa, vai gerando expectativa, vai gerando expectativa, e aí ele vai lá e dá uma pequena recompensa. Aquilo faz o que a gente chama de reforço positivo. Para aqueles que não estão entendendo, gente, é a mesma coisa que se faz para adestrar um cão. Você induz ele a um comportamento e dá uma recompensa. Induz ele a um comportamento e dá uma recompensa. E depois ele aprende a fazer isso de uma forma automatizada. E é isso que a gente consegue perceber, né, Christian, com os nossos pacientes, principalmente quando a gente vai abordar as questões do o que eles podem fazer para controlar o precedente da compulsão. Como, por exemplo, muitas vezes a gente vê a cocaína acompanhando o álcool, né? Sim. E aí as pessoas começam a fazer o uso do álcool, começam a sofrer, é o que você falou, um para acordar e um para dormir. Então ele começa a beber, ele começa a ficar sob efeito do álcool, né? Aquele efeito deletério, vai ficando bêbado, vai perdendo, às vezes não consegue nem falar, né? Sem não falar do coma alcoólico. E aí naquele momento a pessoa faz uso de cocaína, que é uma droga psicoestimulante que vai fazer todo o processo reverso daquilo que o álcool está fazendo. Só que eles não pensam que a mesma dopamina que está indo para o cérebro também está indo para o coração. E aí, tanto que existe um processo que chama a angina de Prinzmetal, que o que é? É um infarto causado por um vasoespasmo da coronária. Então, não tem nada fechando. A artéria simplesmente fecha por estímulo. E aí, muitas vezes, a própria cocaína faz isso. Existem microinfartos, né, demências cerebrovasculares causados por uso em excesso dessa substância. E aí, bem como as pessoas chegam no crack passando pela cocaína. E muitas vezes isso acontece por ou eventualmente a pessoa intensificou muito o vício na cocaína, ou às vezes ela só não tem uma condição social que permite a ela fazer um uso contínuo de cocaína. E aí ela compra aquilo que o dinheiro dá para comprar, que acaba sendo crack, levando as pessoas naquelas condições subhumanas, né, que acaba demandando muito delas. Eu não vou longe, não, né? Nem colocar droga ilícita, não. Vou colocar no próprio medicamento, né? Metilfenidato, né? Metilfenidato aí, né? O psicoestimulante. Nome comercial mais comum aí, a Ritalina. Ela, né, a gente tem recebido muitos pacientes dependentes químicos de metilfenidato. Muitos alunos, né? Muitos alunos, porque começa com, né, às vezes com uma indicação médica realmente, né? Pode acontecer. Mas como é uma droga estimulante, também tem essa questão da dopamina, essa liberação, algumas pessoas começam a usá-la de forma recreativa, né? Essa forma recreativa, eu já tive um paciente que já teve que ficar internado 3 vezes, né? Uma dessas vezes, inclusive, foi parar no CTI, por causa de uma doença muscular rabdomiólise, lesão renal, né? Então, assim, mesmo substâncias que são, né, liberadas, né, que são prescritas, se usadas de forma incorreta, né, de forma abusiva, elas são drogas, elas são substâncias que vão que trazem um prejuízo muito grande, né? Então, também isso a família tem que ter cuidado, porque às vezes, né, peraí, comprou uma caixa de Ritalina agora, já acabou, o que está acontecendo? Né? Alguém tem que ficar alerta para isso, né? Porque está usando qual horário? Né? Porque quem utiliza muitas vezes é o adolescente, o jovem, né? Às vezes com um diagnóstico correto, sim, tudo certinho, a gente não está nem questionando a questão do diagnóstico, né? Mas que pode vir a ter uma dependência no futuro se não for
é feito da forma correta, da forma prescrita. Muitas vezes a própria patologia de base, né? Que é igual a gente estava falando, é um problema do TDAH essa deficiência dopaminérgica, né? E noradrenérgica na parte de ativação inibitória do cérebro. E aí esse paciente, ele é corretamente medicado com psicoestimulante. Só que já é um paciente predisposto a um impulso, né? Bem como nem necessariamente precisa ser dentro de um transtorno do desenvolvimento. Muitas vezes a gente coloca aí quase como via de regra que os transtornos por uso de substância, eles geralmente vêm acompanhando de uma patologia, uma comorbidade mental de base, mas também existem os transtornos desencadeados por uso de substância. É a parte que a gente chama de epigenética, ou seja, a pessoa tem aquilo ali bem definido no DNA, só que aquilo está em forma de cromatina, é como se o cromossomo fosse fechado. Então, portanto, o seu corpo não tem capacidade de ler aquela informação, então ele não a transcreve. Então a pessoa, ela não tem esse hábito, essa parte, esse fenótipo comportamental ligado a essa alteração do DNA. Portanto, existem então algumas substâncias que, quando o paciente faz uso dela, causam algumas alterações de funcionamento, estímulo de algumas enzimas, a inibição de outras, e isso pode gerar leituras erradas, equivocadas de processamentos de DNA, onde existe ali a fragilidade genética. E é onde aquilo ali explode, né? O que a gente chama talvez da esquizofrenia residual ou de um processo psicótico bipolar, maníaco, desencadeado por uso de substância. Então é algo que a gente tem que entender como um processo também de neuromodulação. Bem como os nossos hábitos, eles têm capacidade total de ditar qual é o nosso nível de energia e bem-estar. E por isso eu falo tanto, Christian, da necessidade da psicoterapia, né? A psicoterapia aí é a chave do processo da compreensão da relação de causa e consequência. Sim, né? A psicoterapia, né? Que por definição, né? Acho que a definição mais clara que a gente tem aí é de tentar modificar o comportamento, né? É tentar modificar, né? O cérebro, nosso cérebro tem neuroplasticidade. Então, o que significa isso? Eu não sou como eu era há 5 anos, né? Então, o meio ambiente me fez mudar, né? O ambiente me fez mudar. A psicoterapia, ela tem esse papel, né? De tentar modificar a forma como você vive o mundo, a sua realidade, né? Porque a realidade, muitas vezes, ela pode não ser a melhor que você queria estar nela, né? Mas você precisa viver naquela realidade. Então, muitas vezes, você tem que adaptar, né? Então, o medicamento não faz, né, não faz isso de uma forma... Talvez alguns medicamentos consigam até modificar, né? Trabalhar com essa parte da epigenética. Mas a psicoterapia, ela, a longo prazo, ela consegue realmente modificar os genes, né? Por quê? Com reforços. É porque você tem alguém ali conversando, alguém ali te explicando, te ensinando o que tá acontecendo, né? Tipo, você tá conversando com o seu terapeuta e você se vê numa situação, você compartilha com ele e ele vai fazer toda a elaboração junto com você. Vai te explicar de onde que vem aquele sentimento, como que se formou ao longo da sua vida. Então, eu acho que, igual você colocou em relação ao remédio, o remédio ele pode tratar ali no momento, mas o remédio não vai te explicar o sentimento. Ele é uma parte do tratamento, né? A terapia, né? A psicoterapia, ela tem essa característica, né? De conseguir com o tempo, né? Tem que lembrar que é com o tempo, né? Isso não vai ser feito com um mês, 2 meses. Não adianta que nós, né? De forma geral, que a psicoterapia é para todo mundo, Sim. né? Não adianta que queira que o cérebro modifique, né? Do dia para noite. Do dia para noite. Eu costumo falar, peraí, esse problema seu vem há quanto tempo? Isso. Né? Tem quanto tempo? Peraí, você quer que já resolva já com um mês? Né? O psicólogo está te conhecendo, né? O médico está te conhecendo. Tem coisas que a gente precisa de tempo, né? E esse tempo até para quê? Para poder você fazer, né, um diagnóstico e também um acompanhamento especializado para aquela pessoa, né? Cada um tem um problema, né? Então, a terapia, ela vai ser direcionada para aquele problema seu. Então, ela vai abordar tudo o que você falou, né? De onde vem, né? Como está e o que você quer para o futuro, né? Então, esse futuro aí é onde ele vai atuar, né? Assim, para modificá-lo, né? E essa modificação, ela é permanente, ela tem essa vantagem, né? Uma vez modificado, você consegue saber que o seu modo de vida, né? A gente tem tantos exemplos hoje com Olimpíadas, né? A gente teve, né? A Simone
deu o depoimento dela em relação à Olimpíada anterior para agora, como a terapia fez diferença. Então, ela veio para a Olimpíada agora e ganhou tudo, Sim. né? Está tendo diversos famosos falando sobre isso, né? A gente teve o Gustavo Lima falando recentemente, o Gustavo Tubarão, igual eu citei aqui. A gente teve um cantor. Cássio, cantor do Cruzeiro. Sim, Sim, também o agora, goleiro do assim. Cruzeiro. Aquele do. O cantor é João Neto e Frederico, não. Ah, o Zé Neto. Zé Zé Neto, Neto. ele Zé ia Neto ter foi- show esteve dele em em Ponte Ponte Nova, Nova é. e não teve justamente por causa disso. Isso é interessante, né? Lembrar porque a doença, né? Ninguém escolhe ser diabético, ninguém escolhe ser hipertenso, ninguém escolhe ter uma doença, né, renal, né? Ninguém escolhe adoecer mentalmente, né? Nós estamos falando no cérebro com trilhões de células. Se alguma coisa sair errado ali, vai vir a doença. Da mesma forma que acontece com outros órgãos. Então, uma pessoa pode ser pobre, pode ser rica, né? A doença não a gente não quer ficar doente. Se acontecer, né? Que É seja porque tratado. estamos vivos, né? Sim, e nós todos somos nós vivos, estamos suscetíveis né? aí. Certa vez eu ouvi uma frase falando: a perfeição não é desse mundo, né? Vai acontecer coisas na nossa vida. Com Então cada certeza. pessoa vai reagir de um jeito, né? Então se a pessoa tem uma questão, igual o Gustavo falou, questão epigenética. Se você tem todo dia, né? A famosa água mole e pedra dura, né? Se todo dia você tem uma agressão ali, né? Esse gene que está ali inativo, ele pode, né? Ele pode o quê? Aparecer o fenótipo dele, a estrutura, ele vai produzir substâncias ruins, por exemplo, né? Essas substâncias ruins podem ser a base para uma depressão, né? Para uma ansiedade, né? Que vai alterar a estrutura de alguma área ali do cérebro. Então é onde vem o quê? Vem a terapia, onde vem o medicamento, né? Para trazer a pessoa de novo à funcionalidade, né? Porque se isso não for feito, vai vir de novo os pensamentos errados, vão vir de novo os pensamentos, vai vir aquela nuvem negra de novo, vai vir tudo aquilo ali. É onde a pessoa, às vezes, né, vem a desesperança, o desespero, e de novo, né, é o ciclo que a gente está falando, e vem o suicídio. E mais uma vez, mostrando aqui, né, a importância da terapia para todo mundo. É fundamental dentro do tratamento, como muito bem o Christian colocou. E eu também observo de uma forma assim, igual ele começou esse raciocínio que eu acho maravilhoso. Eu falo isso com quem minhas pacientes sabem, né, meus pacientes, que eu falo justamente, olha, você viveu uma vida para chegar até aqui e ter se adoecido. Então, o primeiro ponto é você entender o que você está fazendo de errado. É o primeiro ponto. E o segundo ponto é, a partir do momento da identificação do erro, agir para consertá-lo. Agir para fazer diferente. Então, diante do tratamento, a psicoterapia e a medicação é para te auxiliar na mudança do seu estilo de vida. É para que aquilo que te trouxe até aqui fique aqui. E a partir daqui é uma outra perspectiva. É uma vida que você vai criar. Então eu falo muito para os meus pacientes exatamente esse tempo da relação com a vontade, né? Para você poder se dar o privilégio de ter vontades, você antes precisa entender das suas necessidades. Porque o que eu acho diante disso, Christian? Quando a pessoa entende o que ela precisa fazer para ter a vida que ela quer, ela entende o que de fato é a vontade, né? Que é essa visão de futuro, você conseguir enxergar aquilo que você quer, mas entender que isso é um objetivo. E para que você alcance esse objetivo, é necessário que você respeite as metas que você traça para alcançá-lo. Por isso que é importante, o que eu sempre falo, trazer o paciente para o próprio tratamento, né? Porque Ele é responsável por ele. exatamente, trazer esse senso de responsabilidade, que é o que eu falo, o verdadeiro tratamento, ele não começa na hora que o paciente senta na minha frente e fala, eu vim aqui para saber o que você vai fazer para me ajudar. O verdadeiro tratamento, ele começa na hora que o paciente senta na sua frente e fala, pelo amor de Deus, o que eu preciso fazer para eu me sentir melhor? E aí começa de fato, porque a ação ela parte dele. Sim. E ele para de transferir esse sentimento, essa responsabilidade para nós, médicos, né? E aí a gente consegue imergi-lo dentro do próprio tratamento. Bom, esse ponto que você está fazendo está disfuncional. Portanto, enquanto você fizer isso, é uma relação de causa e consequência. Se você fizer isso, não importa de qual forma, o resultado vai ser esse. Isso aí eu lembrei de um paciente, foi na semana passada, a gente atendeu lá no ambulatório da faculdade, e foi justamente, né? A gente já está junto há quase um ano, uma mulher, 50 e poucos anos,
E ela veio falando assim, olha, não, os remédios fizeram um efeito um tanto de tempo aí e não faz mais efeito nenhum, tá voltando tudo. Aí eu falei, e o que você fez de diferente nesse tempo? É a Né? grande pergunta. O que que você fez de diferente? Você foi para atividade física, né? Porque quando eu falo atividade física, é uma caminhada, né? Você começou, né? Eu sabia que esse paciente não tinha, tinha capacidade de fazer a caminhada, não tinha nada que fosse contraindicado. Você foi fazer a caminhada? Você mudou algum hábito? Mudou sua alimentação? O que que você fez de diferente? E aí Né? vem a resposta: nada. Nada, nada. Por quê? Porque transfere para um remédio. Sim. Transfere para o remédio. Falei, não, o remédio tem que ter feito isso, né? Fez no início, né? Mas é aí, você foi para terapia? Não, não gosto. Quer dizer, então, não fez nada para ficar diferente a vida. É o água mole em pedradura. E É. aquele senso biológico que você falou, né? A gente precisa de atividade física, precisa de uma boa alimentação, precisa de dormir bem, precisa também da terapia para se sentir bem. Porque se não, transfere para o remédio. Aí aquela dose que era um comprimido, passa para 2, passa para 3, passa para 4. Esses 4 você coloca um outro remédio. Para quê? Para que a pessoa sinta sempre aquele mesmo prazer que o remédio trouxe. É o único regulador de dopamina que a pessoa tem. E ela não fez nada para poder substituir o remédio. Sim. E Né? nem o hábito. E nem o hábito, não mudou. Exatamente. Não mudou a rotina. Voltando um pouco nesse assunto, acho que é até legal a gente mencionar, e aí vocês dois podem conceituar um pouco melhor, essa relação, né, que a gente tem entre os excessos, que a gente conversou um pouco antes, excessos das substâncias, e a dopamina. O excesso ou a falta de dopamina, como que a gente tem essa relação aí? A dopamina ela é a substância da expectativa. Ela não necessariamente, quando a recompensa acontece, que o cérebro se inunda de dopamina. A dopamina ela vem antes, né? Então, por exemplo, um exemplo básico que eu sempre dou em sala de aula é o seguinte: quando você chega na sua casa, você abre o congelador e você vê um pote de sorvete. Aí você fala, aí antes de você ficar empolgado, você fala, pode ser feijão. Aí você inibe, vai lá olhar e aí é sorvete. Aí você sente a dopamina. Perfeito, mas aí você concluiu, é a recompensa. Ótimo, só que você já ficou feliz e você ainda não tomou o sorvete. E você já tá super feliz do sorvete estar ali. E da segunda vez, você não vai precisar mais conferir, né? Isso de manhã, quando chega à noite, você vai abrir a geladeira de novo, pegar algo para comer e vai ter uma vasilha lá. E naquele momento você já não leva mais em consideração a possibilidade de ser feijão, porque você já sabe que tem sorvete. Então a dopamina vem no momento que você vê o pote de sorvete e não mais o sorvete. Então, o que acontece é muito do que o Christian colocou. A dopamina, muitas vezes ela vai fazendo um feedback negativo. E o que é esse nome esquisito? É a tolerância. Cada vez que você atinge um pico de dopamina, o próximo ele tem que ser maior, senão ele não é satisfatório. E aí vem essa falta, a pessoa ela não consegue se satisfazer. Portanto, ela acaba abusando da substância por uma falta de inibição recompensatória. Ela não se sentiu recompensada de ter aquilo ali, ela precisa de mais. E ela sempre vai precisar de mais. E é muitas vezes essa mesma dopamina que deixa as pessoas adictas num processo de vício, é a mesma dopamina que, quando ela estiver no receptor D2, que está alterado lá no sistema límbico, transforma um paciente em um paciente esquizofrênico. É a mesma dopamina que na via do cortical, ele principalmente traz a relação da capacidade de inibição, da maturidade. Então, não necessariamente a dopamina, é onde ela está e, mais importante do que isso, quem a controla. Não é? E só para fazer uma pergunta dentro do seu raciocínio, que eu acho que o pessoal ficou curioso. E se no terceiro dia eu chegar lá com toda a expectativa, abrir o pote e for feijão? Sabe o que vai acontecer? Você vai na rua e vai comprar um sorvete para você. Porque ali você já sentiu que você precisava de um sorvete. E aí, mais uma vez, mostra que se você não se controlar, você vai sempre em busca do excesso. Exatamente. E se o seu recesso, né, se a sua recompensa não for atingida, né, ou após acontecer, você ter feito isso aí, vamos pensar na questão da substância, você gastou a sua dopamina. Né? Então você fez aquele. Quando fala dopamina, leva junto também norepinefrina, que é outro estimulante, leva junto serotonina, né? Que a gente chama de corrente acima. Você desgasta. No dia seguinte, que você não tem aquilo ali, você tem aquele sentimento de quê? De tristeza.
né? Exatamente. Aí vem aquela tristeza, né? Sintomas análogos à depressão, né? É de onde, voltando, vem o pensamento suicida, às vezes, do paciente, Muito dependente que intenso, né? muito tenso, porque ele fica desesperado, ele fala, poxa, é um sentimento, é um desgaste, é uma perda de energia muito intenso, né? O dependente, ele fala isso. Nossa, durante o uso ali, né? Não mais por euforia. No início ele tem euforia, depois ele usa por causa da dependência mesmo, né? Mas no dia seguinte, os 2 próximos dias, é uma queda de energia muito grande, há uma sensação de desespero, né? E de desesperança, né? Eles se sentem muito tristes, eles se sentem muito angustiados, né? Em relação à vida, em relação ao futuro, né? São quadros agudos de depressão. É como a pessoa experimentasse uma depressão com 24 horas. E muito E intenso. muito intensa, né? Aí onde ele acaba cometendo suicídio, naquele intervalo ali, né? Então é um momento crucial, né, da dependência química, justamente quando ele tem essa perda. Isso acontece até no dia a dia com álcool, né? Você você vai num domingo, você consome uma quantidade de álcool, o álcool tem uma ação em outros receptores também, opioides, tudo. Você tem você gasta, né, esses neurotransmissores, no dia seguinte você tem uma queda deles. Então você se sente, né, ansioso, né, porque o corpo tenta produzir, né, para tentar trazer uma resposta àquilo que você gastou naquele momento. Sem contar que é o efeito do álcool, né? É Além a droga depressora. Depressora também. Então depois o corpo tenta repor isso aí, né? Aí vem aquela sensação, muitas vezes também de falta de energia, né, do paciente depois de fazer um consumo muito grande de álcool. Então, assim, nosso corpo ele não é feito para excesso. Nosso cérebro não é feito para excesso, né? Então, quando você faz tudo de forma moderada, inclusive a alimentação, né, funciona tudo corretamente. Quando você começa a trabalhar, a perder esse limite, né, que é a dependência, as coisas vão desregular. Não adianta. Seja o cigarro, né? É muito comum o cigarro, a pessoa fala assim, não, o cigarro me tranquiliza. Na verdade, a pessoa, quando ela fica um tempo sem fumar, ela está tendo uma abstinência, né? É a falta, aquela ansiedade que o paciente fala que quando eu fumo, ela me tranquiliza, na verdade, é uma abstinência que ele está tendo, né? É uma contra-resposta do organismo. É a E bomba de dopamina condicionante. Justamente. que tranquiliza. Sim, porque entre vai ligar aspas. lá no receptor nicotínico, que vai estar ligado à dopamina. Então, assim, tudo está ligado. Até porque o cigarro em si não tem nenhuma substância que gera essa tranquilidade, né? Ele, na verdade, o cigarro ele tem um efeito dual. Ele pode tanto gerar excitabilidade, quanto ele gerar relaxamento também, porque a depender de onde está o receptor nicotínico, que são os receptores colinérgicos que a gente fala, nicotínicos e muscarínicos, a depender de onde ele está, ele pode exercer uma função diferente. Então o cigarro ele é inespecífico. E o grande ponto é o que o Christian falou, ele se torna um condicionante. Tipo assim, no momento que eu tô estressado, eu não preciso parar, respirar e pensar melhor. Eu tenho que fumar um cigarro. Porque eu condicionei que quando eu tô estressado, Eu preciso disso. eu preciso do cigarro. E cada um tem o seu, né? Exatamente. E também é assim que acontece e eu sou extremamente contra a romantização do álcool. O álcool, ele é uma droga terrível, ele é uma droga avassaladora, como o Christian muito bem colocou, além de ser uma droga depressora, ele causa uma alteração neuroquímica tão intensa no cérebro, inflamatória, né, que nós temos um neurotransmissor mais abundante e ativador do sistema nervoso central é chamado de glutamato. Só que o glutamato, ele é responsável pela atenção, pela vigília, pela concentração, pelo foco, pela memorização. Só que o excesso de glutamato se transforma em uma tempestade glutamatérgica. E isso acaba gerando uma neuroinflamação. E isso gera dor literalmente, né? Tanto que uma das medicações para enxaqueca que a gente usa é o topiramato, que ele é um antagonista ao glutamato. Então ele reduz essas doses. Como ele reduz a dose do glutamato, se você toma o topiramato e você não tem uma indicação de tomar o topiramato, ele reduz o seu glutamato e o principal efeito colateral dele é perda cognitiva, diminuição de acuidade cognitiva. Então é muito importante, não só principalmente para o paciente entender os próprios hábitos, como ele saber passar para o médico e também o médico saber trazer isso do paciente numa anamnese muito bem feita, né, num exame psíquico muito bem estruturado,
o que ele precisa investigar naquele paciente. E dessa forma fica um pouco mais fácil da gente abordar, né, Christian? Sim, sim. O exame, né, inicial, aquela entrevista, a entrevista psíquica ali, é bem feita, né, porque nós não temos, né, na psiquiatria, nós não temos um exame, né? A gente não adianta pedir. A gente vai pedir exame para poder tirar outras suspeitas, né? Como diagnóstico diferencial, né? Mas assim, falar assim, vou fazer uma ressonância, uma tomografia para poder avaliar a sua depressão. Não existe na psiquiatria, né? Não existe um exame laboratorial. Infelizmente ainda não existe, né? Um exame laboratorial, um marcador específico na psiquiatria. Então, nossa ferramenta é a conversa, né? Aquele primeiro, não só com o paciente, mas muitas vezes com o familiar, para entender o que está acontecendo ali, o histórico. Porque um paciente deprimido, às vezes ele não consegue contar para você, né, a vida dele. Está tão deprimido, nem conversar ele quer. Né? Ele fala pouco, um paciente esquizofrênico da mesma forma, pode acontecer, né, uma distorção da realidade. Então, a nossa ferramenta é a conversa, é essa entrevista inicial, né? É entender a motivação, a própria dependência de uma forma geral, né? Peraí, né? Às vezes a dependência foi porque tinha uma doença de base, tinha não transtorno bipolar. Então, se você não tratar a doença de base, você não entender o histórico ali, você vai tratar a doença pela metade. Né? Às vezes tinha uma esquizofrenia, né? Uma coisa oculta ali, né? O próprio transtorno de personalidade. Então você tem que buscar, né, com a família, com pessoas ou e com o paciente principalmente, o histórico. Né? Eu sempre falo para os alunos, né? O mais importante no nosso dia a dia é a história da doença. Né? O corte transversal, que é corte só do momento, para a gente, ele tem uma função, mas se eu não entender, né, o histórico desse paciente, eu não vou entender a doença desse paciente, né? Porque as doenças psiquiátricas, elas, né, dificilmente elas surgem de um dia para o outro, né? Elas, muitas vezes, elas ocorreram, já, às vezes, 10, 20 anos atrás, e estão retornando agora. Então, isso é importante, esse recorte histórico aí, né? Então, essa anamnese bem feita, essa conversa muito bem feita, destrinchar tudo que o paciente pode nos trazer de informações, né, na primeira entrevista, aí sim, a gente consegue ter um diagnóstico não necessariamente da doença. A gente fala um diagnóstico sindrômico, né? O que está acontecendo naquele momento. Às vezes precisa de muito mais entrevistas para você conseguir fechar um diagnóstico. Semana passada eu atendi um rapaz jovem, né, estudante de uma universidade federal, 21 anos, baixo de computação. A gente conversou 1 hora, conversei com ele, com a mãe dele. No final, ele me perguntou o que eu tenho. Eu falei, não sei. Eu falei, não sei. Sim. Falei, a mãe dele ficou só olhando pra minha cara assim, mas eu falei, não sei. E é muito mais comum do que as pessoas imaginam. Sim. Né? Um diagnóstico psiquiátrico é algo complexo de ser estruturado. Sim. Né? E foi assim. Eu ficava, gente, mas cada hora eu pensava uma coisa diferente. Eu falei, não foi suficiente. Precisamos né? conversar Até mais. porque a fase que ele estava na doença, né, não me deixou ter uma. Se você pega um paciente depressivo, né, mesmo que a depressão dele esteja durando, né, foi nos últimos 30 dias. Mas se você pedir para contar, me conta uma coisa feliz aí da sua vida. Ele pode ter tido vários episódios felizes durante a vida dele, mas ele vai contar esses episódios de forma triste. Então você não sabe se realmente a vida toda dele ele foi depressivo, né? Então, assim, muitas vezes você precisa de mais oportunidades para conversar com o paciente, né? Para poder entender melhor. Sim. Né? E aí a importância de estar repetidamente até o tratamento final, né? Porque, assim, por tudo que vocês falaram, a gente percebe que a doença psiquiátrica ela não é só tomar um remédio. E não é só ir na psicoterapia, é estar ali acompanhando com o médico psiquiatra. As pessoas, bem lembrado que as pessoas elas têm muito medo do remédio, do medicamento, né? Elas têm que ter medo da doença, né? O medicamento, ele tá aí para trazer qualidade de vida. É a ferramenta. É a ferramenta que nós temos, né? O seu pessoa hipertensa, ela vai no cardiologista, ele passa um remédio para pressão, ele sai feliz né, que vai melhorar a pressão dele, e ele sabe que vai ter que tomar a vida toda aquele medicamento. Na psiquiatria, né, Gustavo? É a primeira coisa que pergunta. O paciente vira... até quando eu tenho que tomar esse remédio? E o mais engraçado, e a segunda pergunta é:
Pode beber tomando esse remédio? Pode beber tomando esse remédio. E a terceira é, esse remédio engorda, né? Ou a segunda sendo essa aí, né? Muitas vezes que engordar costuma ser até a primeira, muitas vezes. Né? Então, assim, as pessoas, né, medicamento, como qualquer medicamento, vai ter algum efeito colateral, mas se ele é indicado, né, ele não é à toa. Sim. A gente não tem prazer de chegar lá e passar, não, você vai ter que tomar essa fluoxetina aqui por causa disso. Não. Você vai tomar por isso, você tá doente. Mas fulano de tal tomou isso, aí vamos dizer, fulano de tal é bipolar. Fulano de tal tomou fluoxetina, saiu quebrando tudo no meio da rua, queria bater em todo mundo, teve que ser internado. Eu não vou tomar fluoxetina. Só que fulano de tal é bipolar. Você é ansioso. Você não é fulano de tal. Você precisa dela. Exatamente. É a avaliação. É de onde vem a avaliação, vem o diagnóstico. Né? Cada um vai ter o seu. Né? Quando eu falo com o paciente, a gente está avaliando o paciente, não só, até a questão física do paciente. Tem medicamentos que faz ganhar peso? Sim. Né? Então você vai olhar para o paciente e vai, peraí. Você vai saber qual medicamento que você vai passar. Você não vai querer passar o medicamento para pessoa, para piorar a pessoa. A autoestima ela é muito importante para a gente. Né? Todo mundo precisa de, né, autoestima. Principalmente na psiquiatria, né? Que você está atendendo pessoas que geralmente chegam com autoestima baixíssima. Justamente. Então, assim, ele já fala, não, você está aqui para sair daqui bem, não é para sair mal. Né? Nosso papel, nossa função ali é de avaliar de uma forma geral e procurar o medicamento com o menor perfil de efeito colateral. Vai acontecer alguma coisa? Pode ter um efeito colateral, mas nada diferente do que um remédio de pressão poderia trazer para esse paciente. Então, o paciente tem que entender, a família, né, muitas vezes, que a doença psiquiátrica ela precisa, muitas vezes, de um tempo maior de medicamento, né? E, às vezes, a vida toda. Tem casos que vai acontecer. Aproveitando esse gancho, só te interromper um pouquinho para você poder continuar. Você falou da importância da família. Como que você enxerga e quais dicas você deixa para as famílias, né? A partir do momento que que o paciente chegou, iniciou o tratamento, quais as principais dicas que você deixa? Porque eu acho que às vezes, muitas das vezes, pode ocorrer da própria família atrapalhar esse processo. Não só a família, mas as pessoas próximas, né, amigos, Gustavo? né? É muito comum. O paciente, ele chega pra gente, às vezes a família, né, vai no consultório com 3, 4, 5 familiares lá. Tem que pegar cadeira para todo mundo. Sim, justamente. Paciente depressivo, tentou suicídio recentemente. Você, né, ouve a família toda e você inicia o medicamento. Né? Explica a situação, como é que o medicamento vai agir, faz tudo que tem que ser feito. E esse paciente retorna para você ali, né, 30 dias, né, e volta bem. Volta bem, né, porque o medicamento ele tem uma ação no cérebro, ele faz com que substâncias aumentem no cérebro, como serotonina, dopamina. Então a pessoa volta bem. O que é comum? A família ou alguém próximo falar, você já está bem, não precisa mais do remédio. Né? E sendo que muitas vezes o que a gente vê, muitas vezes precisa de 1 ano, 2 anos para manter aquele medicamento, para você começar a pensar em retirar naquela dose que ele tomou. Não só se você chegou ali, a fluoxetina que é bem comum, teve que tomar 40 miligramas, 2 comprimidos de fluoxetina, vai manter no mínimo 1 ano aqueles 2 comprimidos ali. Não, a pessoa às vezes, não está bem, pode parar o remédio. Tudo bem, mas vai parar, a pessoa vai ficar bem ali, às vezes fica 1 mês ainda e tal, mas volta. Então, a doença, ela volta às vezes, né, Gustavo? Às vezes, assim, é até mais difícil, mais a mesma medicação já não faz o mesmo efeito que ela fazia anteriormente. Ainda tem um paciente que deve parar de tomar o remédio para saber se faz efeito. Aí vem a questão, justamente, aí vem a questão da família, né? A família, se ela não entender esse papel dela, de falar, não, você tem que manter o tratamento, né? Ficar ali, não falar nada contrário, né? Em relação ao tratamento, porque existe esse estigma do remédio. Né? Esse remédio aí é para doido, esse remédio aí vai trazer problema para você, né? Só que foi esse remédio que salvou a vida da pessoa. Foi esse mesmo remédio que salvou a vida da pessoa. E se o paciente fizer um tratamento correto, né? Porque às vezes as pessoas falam, a doença psiquiátrica não cura. Algumas realmente não curam, né? Alguns transtornos não curam, né? Como a esquizofrenia, por exemplo. Mas estabiliza com medicamento. Sim, né? Tem uma excelente qualidade de vida. Sim, né? Eu tenho vários pacientes que estão no mercado de trabalho, fazendo faculdade, né? E uma depressão, se ela for tratada corretamente no início, assim como a ansiedade, o paciente vai ter uma qualidade de vida, pode ser que realmente cure.
né? Junto com a terapia, junto com a atividade física, ele pode ficar livre do medicamento, ali, talvez com 1 ano, 2 anos. Mas antes disso aí, todos os estudos, não sou eu que estou falando isso, não é o Gustavo está falando, todos os estudos no mundo, né? Países que fazem tudo muito isso, como os países europeus, escandinavos, eles demonstram claramente isso aí, né? Se você fizer o uso correto do medicamento por um tempo, né? A chance de você ter uma cura é muito grande. O perfil de eficácia da medicação é muito interessante. É porque as pessoas não entendem como que o remédio funciona. As pessoas acham que é uma dipirona. Que eu tô com dor de cabeça, eu tomo remédio, a dor de cabeça passa, eu parei o remédio, não precisa mais. Na verdade, o que as medicações psiquiátricas fazem, elas criam um processo de neuroplasticidade. Então, o que te melhora não é o aumento da serotonina na fenda sináptica. O que te melhora, falando de uma forma mais objetiva e um pouco científica e depois de uma forma popular. O que te melhora, na verdade, é um feedback que muda não a serotonina, mas o receptor dela. E esses receptores, eles diminuem a quantidade, porque tem muita serotonina, então seu corpo tenta equilibrar. Se tem muito e tiver receptor para todos, você teria uma síndrome serotoninérgica. E seu corpo, ele tenta te proteger o tempo todo. Então, quando você aumenta essa serotonina, ele diminui a quantidade de receptor e transforma esse receptor em mais específico. Só que o neurônio, ele é a célula do corpo que ele demora mais tempo para ter sua plasticidade, que é esse período de 1 a 2 anos. Então, durante o período de exposição à medicação, está acontecendo essa modulação dos receptores, porque quando você tirar o remédio, sua serotonina vai cair, mas tem menos receptor e mais específico. Então, a pouca serotonina que você tem já vai fazer um efeito para a quantidade de receptor que você tem. E isso que é a forma de tratamento usando a neuroplasticidade a partir da questão farmacodinâmica. Então, as pessoas, eu costumo falar para elas agora de uma forma popular, que o seu cérebro é uma massinha de modelar. E aí a medicação, ela transforma o cérebro em maleável e com os estímulos que a gente dá através das mudanças de estilo de vida e da psicoterapia, a gente transforma a conformação do seu cérebro. E assim você passa a remitir, que é sumir os sintomas que você apresenta. Então é um ponto muito interessante isso que o Christian levantou, que é principalmente a questão do estigma que o paciente tem. É igual a gente fala, existe o efeito placebo e existe o efeito nocebo. O efeito placebo é a expectativa que você coloca na medicação. Então, eu vou tomar aquele remédio e vou melhorar. Só de existir uma expectativa, já existe uma chance que você melhore. Da mesma forma que o efeito nocebo, ele também é real. Se eu te der um remédio e falar para você que esse remédio é um veneno, e eu te falar todos os sintomas que o veneno vai te causar, e você começa a acreditar que você realmente tomou o veneno, você vai sentir tudo que eu te falar. E, na verdade, você não tem nenhuma alteração química ali. É tudo a expectativa que você coloca. Então, da mesma forma que eu falo para os meus pacientes, não leiam as bulas. Por quê? Porque se você pega um remédio e na bula está escrito um monte de efeito colateral que você não fazia ideia que existisse, o que é a primeira coisa que você vai sentir amanhã? A primeira coisa que está escrita na bula. Então, é muito importante a expectativa e por isso que a relação médico-paciente é tão importante. Porque a gente, né, Christian, a gente consolida ali, junto com a segurança do nosso paciente, que a gente tenha segurança naquilo que a gente está fazendo, né? E que ele vai observar os efeitos terapêuticos e mesmo que eles não observem, a gente está ali para acompanhar e fazer as mudanças que forem necessárias. Exatamente. Né? As mudanças, né, são fundamentais, porque o remédio que deu certo para o vizinho pode não ser o que vai dar certo para você. E muitas vezes não é, né? Justamente, porque o remédio, né? Essa avaliação que a gente comentou inicialmente aqui, é para você tentar errar menos, né? É você tentar errar menos. A verdade é essa, Sim. Porque os medicamentos, eles têm a mesma função, são de classes muito parecidas, né? Então, eles agem de forma quase igual no cérebro. Não vou falar igual, mas quase igual. Mas a gente, por estudos mesmo, né, por replicação, algumas populações respondem melhor a um remédio do que o outro. Aí vai a particularidade, né? De cada Aí vem onde o nosso conhecimento, né? Para isso que a gente vai fazer essa avaliação de identificar qual seria o melhor para aquele paciente. Né? Não é jogar uma caixinha lá, vou pegar isso aqui que vai servir para esse. Não é desse jeito. Né? Cada um tem o seu papel. E cada paciente é um paciente diferente. Sim. Né? Não dá para fazer um remédio que seja universal. Infelizmente, não existe. E é por isso que vocês colocaram a importância da anamnese, né? Sim. Com certeza. Então, gente, papo muito legal hoje, né? Muito interessante sobre o desespero. A gente caminhando para o final,
eu queria que vocês deixassem uma mensagem para aqueles que se encontram nessa situação, para a família, né, que tem algum ente, né, nessa situação, ou que eles identificaram a partir da nossa conversa de hoje que tem alguém naquela situação. Qual mensagem vocês deixam aí para as pessoas? Sempre há esperança, né? Eu acho que por nós estávamos falando que 97% das causas de suicídio hoje estão ligadas a uma doença mental, e falar que nós falamos o tempo todo que doença tem tratamento, então se nós tratarmos, né, essas pessoas, nós vamos também reduzir o número de suicídios, né? Então a esperança é o tratamento, né? Então às vezes o tratamento pode ser por um remédio, pode ser por uma terapia, pode ser por um acolhimento, né? Então assim, é um acolhimento, uma atividade física, né, uma mudança de hábito. Porque isso, né, a esperança então, ela depende de mim como profissional, depende do paciente como responsável, né, pela qualidade de vida dele, depende da família, né, de saber abordar, de saber abraçar essa pessoa, entender o sofrimento dela, entender que a doença é real, né? Então a esperança, né, ela tem que partir de todos, tem que entender que a doença ela é real, né? Eu vou repetir isso sempre porque é o grande estigma que nós temos, né? O termo utilizado é a psicofobia, né? Então, esse estigma em relação à doença mental tem que deixar de existir. Porque se a gente tratar esses 97% aí, né, essa taxa altíssima, muito maior do que muitas guerras, né, que acontecem no nosso dia a dia, vai reduzir. Então, depende de nós. Sim. É isso aí, Nossa. muito bom. Muito sábio, né? Muito sábio. É importante da gente se cercar de uma boa rede também, só com pessoas boas que nos influenciam. Eu acho que é um ponto muito interessante, muito importante. Por isso também quero agradecer muito você ter aceitado esse convite de estar aqui conosco hoje, Cristian. E para vocês que desejam em um momento de necessidade, um momento de fragilidade, como o Christian muito bem colocou, com certeza a melhor opção é buscar um tratamento, né? Você que tem um conhecido que está passando nesse momento por um momento de sofrimento, por um momento de vulnerabilidade, por um momento de fragilidade, às vezes você escutar, você ser um ombro amigo, você salva uma vida. E para você que está sentindo-se nesse momento de desespero e de eventualmente uma desesperança, acredite que é nosso objetivo como profissional te transformar no herói da sua própria vida. A gente quer que você surja e que você entenda que se existe uma pessoa no mundo que pode mudar a situação que você está, é você. E você não precisa fazer isso sozinho. Tem uma série de profissionais extremamente competentes que estão prontos para te atender, para fazer uma psicoeducação com sua família, criar uma rede de apoio, uma rede de segurança. O próprio Serviço Público de Saúde, ele oferece algumas ferramentas que a gente consegue utilizar para estar amenizando esse sofrimento diante da sociedade. E não deixe de pedir ajuda. Caso você tenha necessidade, num momento de desespero, digite 188. Você vai entrar na Central de Valorização da Vida e você será escutado nesse momento de fragilidade. Então, conte conosco, conte comigo, conte com o Christian. Existe toda uma equipe de profissionais extremamente preparados na nossa região que estão prontos para te atender. Mas ainda há esperança. A esperança é a última que morre. Então, enquanto houver vida, há esperança e a gente tem a oportunidade de fazer diferente. É isso aí. Agradecer por compartilhar com nós bastante conhecimento aqui hoje. Resumindo, gente, tenham esperança e busquem ajuda. Um agradecimento pelo episódio de hoje. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.